aluno! Na aula de hoje nós vamos ver um pouco sobre cultura e clima organizacional. Vem comigo! Bom, os objetivos de hoje nós vamos ver um pouco sobre o conceito de cultura organizacional e a aplicação de seus elementos e compreender a percepção do clima organizacional. Vamos lá! Eu vou começar com vocês, gente, com o conceito de cultura organizacional de Edgar Schein. Edgar Schein é um estudioso da cultura organizacional norte-americano, é como se fosse assim o papa da cultura organizacional. E o conceito que ele traz para a gente, né, é um conceito bastante extenso e que eu vou explicando para vocês em partes, para vocês compreenderem bem completamente do que se trata a cultura organizacional. Vamos lá. Então, a cultura organizacional, para Edgar Schein, é um conjunto de pressupostos básicos. O que são pressupostos básicos? Né? Um conjunto de regras ali, princípios, né, que um grupo inventou, descobriu ou desenvolveu. Que grupo é esse, gente? O grupo que seria normalmente assim os fundadores de uma determinada organização, tá certo? Então são princípios que os fundadores de uma determinada organização, tá, descobriu, desenvolveu, lidando com problemas de adaptação externa e integração interna e que funcionou bem o suficiente para ser considerado válido e ensinado a novos membros como uma forma correta de perceber, pensar e sentir com relação a esses problemas. Então, para Edgar Schein, a cultura organizacional seria o seguinte, gente, um conjunto de princípios, né, que esse grupo de fundadores de uma determinada organização, sendo ela pública ou privada, esse conjunto de regras, de princípios ali que deram certo para essa organização se adaptar a desafios externos que ela estava enfrentando, como também integração interna. Que integração é essa? Para a própria cultura ali, para a própria organização, os próprios membros se identificarem enquanto eles. Por exemplo, se eu falar para vocês, dar exemplo para vocês de um Banco do Brasil e da Petrobras, são organizações públicas, só que são organizações diferentes, né? Não só em termos de missão, em termos do que elas fazem em si, né? Como também em cultura, né? Em identidade por si só. Ok, são organizações bem diferentes, mas se eu falar para vocês da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, são duas instituições financeiras e duas instituições públicas. E mesmo assim, se você tiver a oportunidade de trabalhar ou de passar uns tempos na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil ou num banco central, você vai ver que são três instituições, três organizações públicas completamente diferentes entre si. E o que faz elas serem diferentes? A própria cultura. E o que isso tem a ver com o conceito de Edgar Schein? Que a cultura organizacional são justamente essas regras, essas normas, esses pressupostos básicos inventados por um grupo de pessoas, né, que fizeram com que a organização se adaptasse externamente e integrasse os seus membros, né? E isso deu tão certo, ou seja, lá, ó, funcionou tão bem o suficiente para ser considerado válido e foi ensinado a novos membros. Cada pessoa que entrasse novamente ali, isso aí seria ensinado a essas pessoas, tá? Bom, então a cultura de cada organização como a personalidade de cada pessoa, ela é única e singular. Se eu não sou igual a você, se o meu jeito de ser é diferente do seu jeito de ser, assim também é a cultura das organizações. Se eu dei esses exemplos dos bancos, por exemplo, dos bancos públicos, se eles são diferentes entre si, ou se uma Petrobras é diferente de um Banco do Brasil, ou se o Banco do Brasil é diferente do Banco Central, eles são diferentes entre si devido à sua cultura organizacional, devido à sua personalidade, tá? E a personalidade de uma organização se dá devido à sua cultura, tá certo? Ela determina o estilo de gestão das chefias
e o comportamento das pessoas dentro da empresa, tá certo? Então, um estilo de gestão, se é um estilo de gestão mais liberal, se é um estilo de gestão mais autocrático dentro de uma determinada organização, quem determina isso é a própria cultura. Se o jeito de ser das pessoas trabalharem, se é um jeito mais sisudo, se é um jeito mais despojado de ser, quem determina isso é a cultura de uma organização, tá certo? Existem muitos elementos que formam essa cultura e eu vou apresentar para vocês alguns deles, tá certo? Eu escolhi aqui 4 deles e você vai ver na sua leitura muitos outros elementos, tá certo? 4 deles. A história de uma organização, ela tem tudo a ver para formar a cultura dessa organização, tá certo? As normas, os rituais, os ritos, né, e as cerimônias e a comunicação. Vamos lá para a história, né? Assim como a cultura de um povo, se a gente vai falar da cultura do Brasil, não tem como falar da cultura do Brasil sem citar a história do Brasil, não é verdade? A mesma forma, a cultura organizacional. Não tem como a gente deixar de falar da cultura de uma organização sem falar da história de uma organização. Então, a história é uma narrativa baseada em eventos ocorridos, são verdadeiros, certo? Então, informam sobre a organização, tá? Então, você vai saber a respeito daquela organização, normalmente tem um site dessa organização, você vê lá sobre, né? Sobre, você vai clicar lá no sobre e você vai ver a história dessa organização, tá? Reforça um comportamento existente, tá? O comportamento das pessoas ali, então vai ser muito baseado na história, né, de como que surgiu aquela organização, então reforça bastante o comportamento das pessoas ali, enfatizam como este comportamento se ajusta a um ambiente organizacional. Então, uma coisa muito importante, aluno, a cultura da organização, assim como a história de um povo, de um país e tudo mais, e da organização também, a cultura de uma organização, ela não pode ser engessada, ela tem que ser flexível, ela tem que ser adaptável, tá? Porque se ela for engessada, essa organização, ela está fadada ao fracasso, ela não vai se adaptar. Imagina só, eu vou sair do âmbito público, eu vou para uma organização privada, imagina uma organização japonesa que vem ao Brasil. Tá? Se essa organização, com toda a história que ela tem e tudo mais, se ela vem ao Brasil e é tão rígida que não vai adaptar a sua cultura, então ela está fadada ali a não se adaptar e fracassar aqui no Brasil. Quer ver como que você vai compreender isso? Com normas. Certamente essa organização japonesa, ela tem as suas normas, inclusive trabalhistas, né? Lá do Japão. De onde ela veio. Se ela não adaptar as normas nossas aqui, trabalhistas, se ela for tão rígida ao ponto de jeito nenhum, as nossas normas trabalhistas nós não abrimos mão, né? Não tem jeito. Se é uma organização que vem aqui para o Brasil, da mesma forma uma organização brasileira que vai lá para o Japão, ela tem que se adaptar às normas de lá, tá certo? Senão ela não vai sobreviver. Então, uma cultura organizacional, ela tem que ser flexível. Vamos para as normas, gente. Toda empresa tem maneiras próprias de fazer uma coisa. Lembra do início que eu dei o exemplo para vocês dos bancos, né? Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Banco Central? Todas as organizações públicas, então todas elas têm o seu jeito diferente de fazer as coisas, têm as suas normas próprias. Claro que tem regimentos comuns de organizações financeiras, tá certo? Mas tem o seu jeito próprio de fazer coisas, às vezes até sistemas próprios e tudo mais, tá certo? Então essas são as normas e isso faz parte ali, inclusive, de formar a sua própria cultura, sua própria personalidade, tá certo? Então, devido à cultura da organização, as pessoas são recompensadas ou punidas, confrontadas ou encorajadas, ou postas em ostracismo quando violam as normas. Então é o seguinte, se eu trabalho uma determinada organização, eu sou obrigada a cumprir as normas. Se, por exemplo, eu prestei um concurso para o Banco do Brasil, ele tem as normas dele, eu tenho que cumprir aquelas normas. Aí pronto, eu vi que tem uma oportunidade muito melhor no Banco Central. Saio do Banco do Brasil,
vou para o Banco Central. O jeito de fazer as coisas lá é diferente, as normas lá são diferentes. Eu tenho que me adequar às normas do Banco Central. Se eu continuar fazendo as coisas como eu fazia lá no Banco do Brasil, eu vou ser punida. Tá certo? Assim acontece em todas as organizações, são as normas, é o jeito de fazer, é assim, é a personalidade, né, a cultura da organização, de cada organização, tá certo? É assim que se formam a personalidade, se formam a base, a personalidade das organizações. Ritos, rituais e cerimônias, o que é isso? São atividades planejadas que têm consequências práticas expressivas, tornando a cultura organizacional mais tangível e coesa. O que é isso, gente? Então, são atividades planejadas. Vou dar um exemplo para vocês, a partir dos objetivos. Ele pode ter tanto objetivos de integração como, por exemplo, festa de final de ano. Então, são atividades planejadas. Festa de final de ano sempre tem. Ou então, aniversariantes do mês. E isso tem o objetivo de integrar as pessoas, tá? Então, isso faz parte da cultura da organização, integrar as pessoas. Ou então, pode ter o objetivo de reconhecimento, funcionário do mês. Ou então, café com o presidente, tá? Então, cada organização pode ter um ritual, uma cerimônia de reconhecimento, entrega de PIN, né, um bottom, né, por tantos X anos de empresa, né, 5 anos, 10 anos, 15 anos, aquela coisa toda, né, então você tem, vamos voltar aqui, você tem um reconhecimento, então você tem um evento e tudo mais para reconhecer, então, e isso reforça, né, a cultura, olha como eles reconhecem tudo mais, o funcionário do mês, ou então os anos pela empresa, né, de dedicação e tudo mais. E o início de formação também, como por exemplo a integração, né, os funcionários entram, então tem lá aquela semana, né, de integração, assim, de formação, ou então a cada ano tem uma semana lá de treinamento, ou as CIPATs da vida, semana de segurança do trabalho, enfim, todos esses rituais, essas cerimônias e tudo mais, elas fazem parte da cultura da organização para passar isso para os funcionários, esses conhecimentos e a cultura, reforçar a cultura da organização para os funcionários, tá certo? E vamos lá para a comunicação. Uma pergunta que eu faço para você, né? Quando é necessário transmitir uma informação rapidamente na sua organização, como que ela é feita? Né? É feito a partir de news pelo e-mail, é feito a partir de jornal mural, ou as pessoas falam para pessoas estratégicas naquele setor que vai espalhar para todo mundo? Né? Essas redes de informação, né? Essas pessoas, esse networking, né? Essa rede de comunicação, né? Como se forma a rede de comunicação? Os cafezinhos, né? Ali aqueles pontos de comunicação e tudo mais, aquelas pessoas, aquela pessoa-chave que sabe de tudo, ou então aquela pessoa poderosa que sabe de todas as informações e tudo mais. Tudo isso, gente, faz parte da cultura da organização. Então, essa rede de comunicação também faz parte ali, né? O poder, de repente, não é o nome escrito debaixo do crachá, e sim o tanto de comunicação que tem aquela pessoa, tá? Então, é a rede formada pelos papéis informais. Não é o cargo que aquela pessoa tem, mas o papel informal. E independe de posições e títulos. Como, por exemplo, né, existe um exemplo muito rápido que eu dou para vocês, um ascensorista. Aquela pessoa que ficava, né, muitas organizações já não tem mais, não só por contenção de custo, mas não tem mais um ascensorista, mas um ascensorista era uma pessoa que tinha todas as informações de uma organização, porque todas as pessoas, e diretores, e presidentes, e até analistas, ou então estagiários, pegavam elevadores das altas corporações, os prédios, e o ascensorista escutava todas as conversas ali. Então, olha que pessoa poderosa essa que tinha todas as informações, não é verdade? É um arquivo, não é verdade? Então, olha só, é dessa rede de comunicação que eu falo para vocês, tá certo? Olha lá, os papéis informais da rede transmitem informações e interpretam significados destas, tá certo?
que é a rede? Como que assim a comunicação? A comunicação é aberta, até mesmo a estrutura, a configuração, o layout das organizações. Se são muito, os departamentos são muito fechados em salas ou se são abertos, tudo isso, gente, faz parte da rede de comunicação, de como que a comunicação ela é formatada e traduz a cultura da organização. Gente, mais detalhes você tem, inclusive, nos seus materiais lá, né? Aqui, assim, é só uma explanada geral para até te causar curiosidade para ler mais, para estudar mais, para saber mais a respeito desses elementos, tá certo? Que tem muita coisa interessante a respeito de cultura organizacional. E sobre clima, gente, o que seria o clima? É a tradução, né, de como que as pessoas observam todos esses elementos, né? Como que a pessoa enxerga as normas? Como que as normas chegam para mim? Será que a punição é muito grande? Como que a comunicação, será que a comunicação é aberta ou fica, né, é muito assim, a rádio peão corre solta, o negócio é meio estranho ali e tudo mais, ou é bacana, né, a chefia se comunica muito bem com os seus subordinados, tá certo? Então, assim, como que é? Como que é isso? Então, o clima organizacional, gente, é o conjunto de características que descreve a organização, vai diferenciar também uma organização da outra e, principalmente, influencia também o comportamento das pessoas. E, assim, gente, vai também retratar percepções dos funcionários a partir de estilos de liderança, relacionamento interpessoal, vai refletir, porque o clima organizacional, na verdade, é um reflexo da cultura no comportamento das pessoas. Ele vai refletir a cultura no comportamento das pessoas, a partir do estilo de liderança, do relacionamento das pessoas, da própria comunicação, da motivação. Inclusive, nos materiais indicados para vocês, tem alguns estudos de clima em setores públicos, tá? Para você olhar lá. Então, olha isso aqui, para a gente ir fechando a nossa aula. Nós temos a cultura organizacional como, né, a personalidade-chave, né, da organização que vai influenciar o comportamento das pessoas e o clima organizacional. Não se esqueça disso aqui, né? A cultura e a personalidade é o máximo que tem, né, que vai influenciar o nosso comportamento, o comportamento das pessoas e o clima, tá certo? E é isso aí, gente. Fecho a minha aula de hoje com essas informações e até mais, né? Lá no ambiente virtual de aprendizagem você tem mais leituras, né? E estudos a respeito desse clima e tudo mais para você complementar aí a sua curiosidade, tá certo? Até mais, pessoal! Bons estudos!